Uma confusão muito comum entre os leitores é com relação ao conceito de romance de época, romance histórico e romance de costumes. Mas tem uma forma bem fácil de você entender a diferença entre esses gêneros e eu vou mostrar para vocês hoje como é que você faz isso. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou tentar desvendar, esse mistério aí do que é, afinal de contas, o romance de época, o que é o romance histórico, o que é o romance de costumes, que fica meio perdido aí entre esses outros dois. Como eu falei na introdução, tem muita confusão, com relação a esses conceitos. A linha que separa os três, é tênue, mas tem algumas diferenças consideráveis sim, que você vai conseguir observar direitinho o que é cada um. E o vídeo de hoje tá aqui para isso, eu espero que você goste. Desde já, eu te peço, se você estiver gostando do vídeo, para você deixar seu joinha, não esquece, porque normalmente eu peço no final, mas aí vocês costumam esquecer. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você quer falar sobre literatura com elas, pelo motivo que for, e vamos ao vídeo. Vamos começar pelos romances históricos. Os romances históricos, eles vão usar na sua construção, na construção da narrativa, os eventos históricos, Como que isso vai acontecer? O autor, ele vai pegar personagens, em sua maioria fictícios, Vão também incluir, a maioria dos autores inclui alguns personagens reais, como Napoleão em Os Miseráveis, como Joana d'Arc em A Senhora das Águas. Mas o autor vai pegar a maioria daqueles personagens ali fictícios e vai introduzir num tempo e num lugar onde estava acontecendo algum evento histórico importante para a humanidade, que pode ser alguma das grandes guerras, a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Farroupilha, a Inconfidência Mineira, enfim, qualquer evento aí que foi importante para a humanidade, Eventos muito antigos ou eventos recentes, não precisa ser só eventos muito antigos, E aí, durante a narrativa, esses eventos, eles vão moldar a história de forma que os personagens e a sociedade, eles vão evoluindo e eles vão se moldando em paralelo. Então, a gente tem aí o foco, na história do personagem, mas um pano de fundo que chama bastante atenção também para as mudanças que estavam acontecendo na sociedade naquela época, Apesar de ser um pano de fundo, é como eu falei, é algo que chama muita atenção, que é essencial para a obra, não é algo só assim, citou que estava numa época tal lá, não. Aquilo ali vai fazer diferença na história, aquele evento vai fazer diferença na história e vai ajudar a moldar os personagens e a sociedade em paralelo. Eu vi em algum lugar, que eu não me lembro aonde, que o romance histórico, para ser um romance histórico, ele teria que tratar de eventos até 1950. Mas isso não é verdade, tá, gente? Tanto porque a história acontece a todo momento. Nós estamos vivendo a história agora, nesse período de pandemia. Esse lance até de separar a literatura por datas, é algo até bem contestado. A gente separa, assim, por exemplo, as escolas literárias, a gente separa por datas, mas é mais para fins de estudo, A gente sabe que as coisas não são assim. Aí eu sempre falo, a literatura não é uma ciência exata. Então as coisas não acontecem assim, tal ano começa e tal ano termina. Na literatura não é assim. Essas datas que às vezes a gente coloca é para fins de estudo, mas esquece esse negócio de 1950, tá? Para citar alguns exemplos aqui de romances históricos, a gente tem Guerra e Paz, do Tolstói, a gente tem O Tempo e o Vento, que é a saga do Érico Veríssimo, a gente tem Outlander, da Diana Gabaldon, e a gente tem também Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Entre tantos outros, esses aqui são só para citar alguns romances históricos aí, muito famosos que você com certeza já ouviu falar. Agora, os romances de época, que são aqueles livros ambientados no passado de quem escreve a história, E eles, ao contrário dos romances históricos, que buscam uma ligação do enredo com esses eventos históricos importantes, o romance de época, ele se preocupa mais em retratar o cotidiano de uma época, sabe? A interação entre os personagens é o que importa no romance de época, e não como os eventos históricos vão moldar esses personagens e a sociedade. Isso não importa no romance de época, mas sim
as relações e o cotidiano e retratar a forma de vida, né, de uma determinada época. É isso que vai valer aqui no romance de época. Outra diferença é que o romance histórico ele pode até ter uma história de amor, né, ali no meio, mas não é um foco assim do romance histórico. Já aqui no romance de época, o foco são as histórias de amor que vão se passar numa época do passado, como eu falei, do passado de quem escreve aquela história. E eu tô frisando isso porque vai ser importante você ter esse conceito em mente pra gente falar no próximo tópico de romance de costumes, tá? Então, os romances de época, eles são ambientados no passado, eles vão tratar de histórias de amor, eles vão mostrar a relação ali entre os personagens, como é que era na época, né? A graça do romance de época é exatamente se colocar ali no passado, como que era a vida naquele período ali que ele narra. E já que eu tô falando aqui romance, é importante você ter em mente que romance não significa história de amor, tá, gente? Romance na literatura é aquele texto longo com muitos personagens, tramas e subtramas. Eu falei direitinho o que é o romance num vídeo que eu fiz falando pra vocês, diferenciando conto, crônica, novela e romance. Vou deixar linkado nos cards e também aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada. Existem romances que são histórias de amor, né? Que são os romances de amor ou os romances românticos. Mas romance em literatura não significa história de amor, tá, gente? Não confunda. Eu tava dando uma olhada nos livros que eu já li pra dar exemplos aqui pra vocês, né? E eu me dei conta de que eu nunca li um romance de época, mas aí eu pesquisei para falar com vocês alguns exemplos e O Duque e Eu é um romance de época, Romance com o Duque também, Desejo à Meia-Noite também. Essas três autoras, pelo que eu vi, são autoras bem famosas, né? Julia Quinn, Tessa Dare e Lisa Kleypas, eu acho que é assim que fala, né? São autoras bem famosas nos romances de época e então fica esses exemplos para vocês. Se vocês souberem mais alguns, com certeza vocês vão saber mais alguns exemplos. Deixa aqui embaixo para mim. É bom até para eu conhecer, porque, né, nunca li nada desse gênero. É bom ler pelo menos para saber do que se trata, para experimentar, né, gente? Durante o vídeo, pode ser que você tenha pensado na Jane Austen, nas Irmãs Brontë, né? Porque muita gente encaixa as obras dessas autoras ou em romance histórico, em alguns casos, e na maioria dos casos encaixa ali no romance de época. Só que elas não são nenhum dos dois, elas não escreveram romances históricos ou romances de época. Na verdade, essas autoras e alguns outros que eu vou citar escreveram romances de costumes ou romances urbanos. Os romances de costumes, como o próprio nome já diz, né? Romances urbanos é um outro nome para romances de costumes. Como o próprio nome já diz, são livros que trazem, retratam os costumes de uma época, porém com a grande diferença de que eles são escritos por pessoas que viveram aquela época. Então, o romance de época vai ser uma pessoa de um tempo escrevendo sobre um outro tempo. O romance de costume vai ser uma pessoa escrevendo sobre o costume da época em que ela própria viveu. Jane Austen e as Irmãs Brontë escrevem sobre a época em que elas próprias viveram, né? São narrativas ambientadas no passado, porque elas viveram no passado, no nosso passado, né? Outra coisa importante, né, de se diferenciar, o romance de época ele vai ser amparado numa história de amor, certo? O romance de costume, ele vai trazer, em muitos casos, uma história de amor, sim, mas não é uma regra, né? Podem ter romances de costumes que não são amparados numa história de amor. Podem ter romances de costumes ambientados durante um evento importante para a humanidade? Com certeza. Shirley, da Charlotte Brontë, é ambientado durante a Revolução Industrial, mas não é a Revolução Industrial ali que vai alterar a jornada dos personagens e vai moldar os personagens. Ela até tem uma influência ali no início da história, mas não é o foco, né? O foco vai ser, de fato, retratar os costumes, a interação entre os personagens, só que, ao contrário, mais uma vez, o romance de época é escrito por alguém daquele tempo, então tem essa diferença. Como exemplos de romances de costumes ou romances urbanos, além dos livros das Irmãs Brontë e da Jane Austen, né, a gente também pode citar aqui Norte e Sul, da Elizabeth Gasquet, que era amiga da Charlotte Brontë, inclusive. A gente pode citar A Senhora, do José de Alencar. Para citar um outro brasileiro, meu amado Machado de Assis, Ressurreição, do Machado também é um romance de costume. Enfim,
Eu espero que tenha ficado clara essa diferença aí pra vocês. Me contem aí se vocês já sabiam dessa diferença entre os 3 gêneros. Me contem também se vocês já leram romances de época, romances históricos, romances de costumes. Me deem dicas desses livros aqui embaixo, por favor, nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.